A Casa da Cultura é um dos principais polos de comercialização de artesanato do Recife e um dos cartões postais do estado. Construída no estilo neoclássico, às margens do rio Capibaribe, no dia 25 de abril de 1855, com o modelo arquitetônico mais moderno da época. Nos dias atuais, a casa atrai turistas e curiosos com as lojas de artesanato e as diversas atividades culturais, mas nem todos conhecem o seu passado obscuro. É até difícil de acreditar que um dos principais pontos culturais do Recife, a Casa da Cultura, funcionou como casa de detenção durante 118 anos. Aqui, na cela 106, foram preservadas as características originais da época. Esta cela já chegou a comportar até 27 presos. Durante os 118 anos de funcionamento, a antiga Casa de Detenção do Recife foi palco de muita dor e agonia, sobretudo por causa das condições desfavoráveis em que se encontravam os detentos, além do sistema de tortura, que foi intensificado durante a ditadura militar, atingindo tanto os presos comuns como os presos políticos. A casa abrigou presos políticos ilustres, como Antônio Silvino, Graciliano Ramos e, principalmente, grandes opositores da ditadura militar, como Gregório Bezerra e o jornalista Marcelo Mário de Mello. Eu era militante do PCB e depois saí do PCBR, que era, a gente fazia ação armada. Então era um partido que fez um monte de ação armada aqui, um monte de assalto a banco aqui e ocupação de fábricas, porque tudo era proibido. Então, para você ter uma rede de trabalho clandestino, sustentar gente, tinha que ter dinheiro. Dinheiro, ou você faz aliança com a burguesia e dá essas coisas que estão dando aí, ou então você vai tirar dinheiro lá nos bancos. Eu me preparei para passar 5 anos preso, de 5 a 7, aí digo, agora eu vou preparar para de 7 a 10, saí com 8 anos e um quebradinho. As atrocidades cometidas pelo regime militar se estendiam para a rotina dos detentos, que sofriam com a superlotação das celas, a falta de higiene, a fome e as torturas. Os presos políticos eram separados dos presos comuns, entendeu? Nós vivíamos numa área isolada. E o regime carcerário da gente era mais rigoroso. Os presos comuns tocavam a sirene 15 para as 5 da manhã e eram abertos os portões, aqueles portões daqueles raios, né? E os presos comuns podiam circular no intramuros a partir de 15 para as 5, só de noite quando fechava. Os presos políticos não, nós ficávamos no regime chamado de tranca dura. A gente só tinha direito de ir para o banho de sol de 8 a meio-dia e depois disso ficava trancado na cela. O sistema de tortura, quando chegava, os presos comuns era tortura sistemática, era pancadaria sistemática nos presos comuns. E nós, presos políticos, fomos torturados na fase de interrogatório. A alimentação era uma desgraça. A comida servida aos presos era lavagem de porco. Apesar de tudo, Marcelo nunca perdeu a esperança. Com sua criatividade, conseguia, através da arte, ter momentos de distração e humor durante sua prisão. O mal-estar do estar preso ou poluição humana. Eu sei isso de cor. Meu amigo visitante, você, quando pensa nos seus queridos colegas, parentes e amigos, há muito ou pouco tempo engaiolados, talvez se apiede ou apiegue por coisas que não sejam nossos maiores suplícios. Portanto, devo lhe dizer o que de fato mais nos incomoda, fazendo assim justiça às suas e às nossas dores. Sinteticamente, eis a verdade. O pior da cadeia não são as grades, são os outros presos e o diretor. O avanço do desenvolvimento social do Recife e a consequente dinamização de seus espaços sociais resultaram na necessidade do afastamento do presídio da área central e urbana da cidade. Em 1963, o então chefe da Casa Civil, Francisco Brenan, imaginou que aquele local poderia ser transformado numa casa que abrigasse toda a produção cultural do estado. No entanto, a inauguração da Casa da Cultura ocorreu apenas em 14 de abril de 1976, 3 anos após o fechamento da antiga Casa de Detenção. Atualmente, a política de funcionamento da casa desperta diversas críticas. Termina fazendo uma política tipicamente municipal, como se fosse mais um órgão municipal. Aquilo ali você tem que chegar na Casa da Cultura de Pernambuco e ter ali uma amostra da cultura do estado de Pernambuco todo e todas as vertentes. O que é aquilo ali? Aquilo ali é uma duplicação do artesanato que tem na Feirinha de Boa Viagem. Você está entendendo como é? É um espaço comercial para uma coisa tipicamente recifense.
Um ano após sua inauguração, o espaço serviu como palco para o icônico curta-metragem O Palhaço Degolado, do cineasta pernambucano Jomar Muniz de Brito, que com toda a sua ironia dirige críticas ao aprisionamento da cultura pernambucana por ideias do movimento armorial e do sociólogo Gilberto Freire. Casa grande, alpendres, terraços, quartos e salas, sem sala, sem sala! Mestre Gilberto Freire, sem sala! Casa grande de detenção da cultura. Muitos objetivos especialíssimos. Primeiro que a Casa da Cultura é, antes de tudo, a casa de detenção. Era ali que ficavam os presos. E, na época nossa, contemporânea, eram os presos mais políticos, né? Mas então tem toda a legenda em torno da Casa da Cultura que ela foi uma casa de detenção. Democracia racial a seu modo. Morenidade, brasilidade a seu modo. Lusotropicologia a seu modo. Regionalismo ao mesmo tempo modernista e tradicionalista a seu modo. Tinha um amigo nosso que eu já falei aqui, que ele está ligado a minhas filmagens do Palhaço Degolado, que é o João Batista de Queiroz. Ele era diretor da Casa da Cultura nessa época. Por isso nós tivemos. Ele era meu amigo particular desde o curso de ginásio. Então, nós escolhemos um dia que não tinha visitação grande. Parece que era um dia segunda-feira, que não tinha. Aí eu chamei por isso, porque era um dia que não tinha acesso. Então nós escolhemos para filmar esse dia. Como o primeiro monumento tombado na cidade do Recife, a Casa da Cultura passou por um processo peculiar de transformação. Suas antigas celas, que antes abrigavam presos, hoje abrigam cultura. A dor e o sofrimento parecem ter passado. Uma vez eu ia passando, um mês depois de solto, fui passando pela casa da detenção e me deu vontade, rapaz, senti um mal-estar, um sufocamento. A marca da cadeia foi aquele ali, entendeu? Foi terrível, uma sensação de sufocamento. A segunda vez não, mas essa primeira vez foi terrível. Mas as lembranças continuam na mente de cada um que lá passaram.